Em um mundo onde heróis se vendem e a corrupção reina, esse trailer já era quase esperado. Mas para ele a traição foi apenas o começo. Abandonado por aqueles em quem confiava, ele caiu, mas o destino não havia terminado com sua história. Renasceu, e não como um herói, mas como o vilão mais temido de todos. Agora entre heróis e vilões, ele não pretende perder para ninguém, e dessa vez, quem ousar traí-lo vai pagar o preço. O filho do dia e o filho da noite odiavam e desprezavam um ao outro. A luta deles, que havia começado em Eras Mística, espalhou-se para os humanos. E vemos a separação entre a luz e as trevas. E a luta continua até os dias atuais. E vemos um estrondo e bastante fumaça sobe. Até mesmo os piores vilões, que vivem no inferno, e é mostrado uma placa com fumaça subindo. Um sorriso macabro de um palhaço. Ainda deseja estar no céu. E vemos um palhaço em cima de uma bola gigantesca, um balão, sei lá o que. E ele fala o terrível e emocionante: show para o céu que vai deixá-los loucos. E vemos os policiais com as armas apontadas para ele, com as caras assustadas, negros, brancos. Seja bem-vindo ao show do Halp. E vemos que é uma bola meio, sei lá de que, retangular, voando no céu com um palhaço em cima. É o Bozo em cima do negócio. E vemos que os policiais olham pro céu. E um policial grita: cuidado! E vemos um ataque daquela bola esquisita voando no meio do chão, destruindo tudo ao redor. E o palhaço fala: bola da morte. E parece até um bate-bola essa porcaria. O próximo apelido que eu vou dar pra ele é bate-bola. O bate-bola sorri com aquela cara de palhaço. E ele faz como se fosse uma câmera apontando e fala: belo tiro. Era exatamente isso que eu queria. E vemos que o nome desse palhaço é Palhaço Halp. E vemos um policial apontando uma arma pro palhaço, tremendo as mãos, cheio de medo, ou totalmente impactado pelo ataque que ele fez. E o palhaço percebe que o policial tá apontando a arma pra ele de longe e fica se perguntando o que ele mesmo tá apontando essa arma pra mim. E ele olha com um olhar intimidador e fala, fazendo um ataque, e o ataque começa a brilhar. É como se fosse um pino, sei lá o que. É uma coisa estranha o ataque dele. E ele fala: não importa onde eu esteja, sempre uma pessoa sobra. E vemos ele girando na mão dele o ataque dele e jogando o ataque que ele apelidou de Pit Shop. E fala: adeus, seu desgraçado inútil. E vemos o palhaço rindo. E quando uma explosão corre atrás dele, e ele com o olhar maligno, com aqueles olhos brancos e com os dentes aparecendo no meio da explosão. Você quer que eu abra um buraco na sua cabeça? Vemos que a cena cortou para uma ação no meio do banco onde está sendo assaltado. E esse palhaço também só está cuidando da polícia que chegou naquele lugar. E vemos outro bandidinho falando: me traz mais bolsa pra botar o dinheiro. Por que a gente não aproveita e assalta mais um banco que contém mais nada para fazer? Diz outro bandidinho. E vemos as mulheres gritar. E o ônibus escolar chega voado e arrasta e derrapa no meio da estrada. Vemos o palhaço olhando, percebendo a chegada dos ônibus. E ele fala: crianças, a escola acabou, vamos para casa. E todos olham pro palhaço Halp. E ele pula e cai no chão. Famoso bate-bola esquisitão. E ele fala, pegando o dinheiro: E ele pega o dinheiro e cheira. É o cheiro. Vou usar isso para encher o Halpland de medo e terror. E eles correm para o ônibus. E o bandidinho bate na porta. Ei, abre logo! E o motorista, abre a porta. E o bandidinho, irritado, fala: por que você não abriu a porta logo? E o motorista fala: a porta de um ônibus escolar sempre abre devagar, idiota. E alguém grita: ei! Praticamente o motorista: quem é essa mulher? E o bandidinho fala: uma refém. E o cara olha assustado: e a criança? Ela é a princesa, a filha do governador. E o cara fala: não o bandidinho, mas o outro. Mãe e filha junto. Aposto que elas valem muito. E o cara fica meio com a cara virada. E a mãe corre e fala: por favor, deixa ela ir. Por favor, eu te imploro. E o cara fala: cala a boca e fica quieta, e joga a mulher longe. A mãe cai no chão. E a menina grita: mãe, mamãe.
E a mãe grita: Jéssica! Desculpa, mas já acabou, Jéssica. E a mãe fala, não, o bandido fala: eu disse para você ficar quieta. Se você não obedecer, eu vou ter que te apagar. E o motorista vira: ei, idiota, deixa a criança aí. E o bandidinho e os outros ficam tudo sem entender. E o outro fala: hã? Esse deve ser Fandoruan. Por quê? Hã? E o motorista pega o cara pela cabeça e agarra e diz: eu disse para deixar a criança aí. E o cara começa a gritar com o cara apertando a cabeça dele como se fosse uma maçã sendo exprimida. Mas que merda está fazendo? Ele fala uma palavra que eu não posso falar aqui. Ele fala: que merda está acontecendo aqui? E eu quase que pensei que o cara era a Maria do Rosário. Bem, ela defende o bandidinho, né? Mas tudo bem. Mas vemos que ele joga a mulher pro lado. E o nosso famoso herói, que percebemos que ele é um herói porque ele tentou salvar a mulher, olha com olhos afiados. E tem um flashback logo no início, falando: neste mundo existem pessoas que possuem poderes especiais. Esses com poderes possuem uma vida criminosa, regida pelo seu desejo. E vemos um cara atirando pra cima, que era o palhaço. Aqueles que herdam o sangue do filho da noite são chamados de vilão. E o palhaço fala: nós vamos brindar quando voltarmos. Vamos fazer um churrascão. Todo mundo grita: isso, Halp, 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 Halp. É a banda do Heron mesmo. E o palhaço sobe no negócio. E quando ele sobe, houve uma grande explosão. Bum! Todo mundo voa pro longe. Não, o bandidinho que voou, né? Só o bandidinho. O Halp olha assustado. E um flashback corta, dizendo: existe aqueles com poderes que lutam contra esses vilões. E vemos nosso herói, o motorista encapuzado, saindo com os bandidinhos. Ele jogou pela janela, o outro tá nas costas dele carregando. E fala que luta contra os vilões. Praticamente fala: existe aqueles que o poderes que luta contra os vilões. E o cara joga o bandido pra fora, com a pose de herói. E continua o flashback: aquele que fica do lado do povo e recebe o total suporte. E o palhaço pergunta para o Ralph: quem é esse idiota de merda? Esse bate-bola tá abusado, hein? E o motorista fala: eu sou aquele que vai levar o lixo embora. Oxe. E vemos ele falando. E o flashback corta, né? Com eles conversando ali. E fala: aqueles que herdaram o sangue do filho do dia são chamados de Psycho. Não sei se eu falei certo. E se for falar a tradução para psico, é literalmente psicopata. E vemos que o nome do cara é Cassian. Ou seja, Cassian Lee. E vemos que ele começa ali falando: já faz um ano desde a última vez que nos encontramos, né, Halp? Eu tô muito feliz de te encontrar de novo. E ele fala uma palavra aqui que eu não posso falar. E o Cassian fala... o palhaço fala: Cassian? Porque se... tá aqui uma palavrinha proibida aqui que eu não posso falar também. E o Cassian tira praticamente o grampo, né, que tá no olho dele. E aí a pessoa fala: mas que merda você está fazendo no seu retardado? Porque ele não seguiu, para tivesse que não tá... ele fala aqui: tá ignorando o plano e indo sozinho, certo? Agora que não tem mais ninguém no nosso caminho, vamos ter uma conversinha. E o Halp se arrepia com medo e fala: droga. E o Halp fala, o Cassian na realidade: vocês não prestam nem para reciclagem. Não vou deixar ninguém para trás. Ativando seu poder de fogo. Ele fala: eu vou usar todo o meu poder para transformar vocês em poços lixo. E vemos que depois daquela cena, corta para uma cidade, pessoas andando no meio da cidade. E vemos uma reportagem na televisão: a resposta ao acidente do roubo ontem na Quinta Avenida Sul tem aumentado de forma significativa por causa da força excessiva usada para reprimir os criminosos. A comitiva de direitos humanos emitiu uma petição para que Lampas disciplinasse o psique de primeira classe Cassian dos seus cruéis atos violentos. E vemos a filial de Lampas, que é o prédio gigantesco que está em Washington. Você é um vilão? Pergunta Tupi Scallion, que é uma maga classe S, que tem um atributo de luz. Praticamente não sei o que ela é, mas é pra ser poderosa. E o Cassian fala: diretora, foi muito cruel me chamar de vilão. E ela fala: que tal mostrar algum remorso pelos seus atos, por você ter ignorado o plano e agido sozinho. E ela fala: o Halp acabou fugindo e o público virou as costas para nós. Mas Cassian fala: mas aquele lixo fez um refém. E ela fala: então você deveria ter sido mais cuidadoso. Manter refém em nossa segurança é a nossa prioridade e o principal fundamento. E o Cassian fala: mas eu não tinha certeza que podia resgatar ela em segurança.
E ela responde: se você se considera um psíquico, então pense e haja como um. Estou te falando para pensar de forma racional e agir com cautela. E mesmo que você ache que está certo, não significa que é o certo. Olha o resultado. Você acha que seus atos são diferentes de um vilão? E ele fica com a cara emburrada, quieto. Nessa hora só a gente já fica quieto, porque se a gente falar alguma coisa, acontece merda. E ela fala: você está em liberdade provisória. Ih, o cara foi preso. Você sabe o que vai acontecer se você causar qualquer problema durante esse período, certo? Ih, foi tratado igual um bandidinho mesmo. Misericórdia, cara de ódio. E ele sai da sala batendo o pé com raiva. E ele fala: ela com certeza leva ao pé da letra o nome dela, a bruxa na Torre de Ferro. E ele fala: como foi que o Jeff conseguiu ficar amigo dessa mulher? Eu não acredito. Eu tenho que sair daqui de algum jeito. E ele viu seu telefone tocando. Jeff? Ele vê o nome escrito no celular. E aí, Jeff, qual foi? Hã? Agora? Onde é o lugar? Rhodes? Mas isso é na Grécia. E cortamos para o aeroporto. Aeroporto Internacional de Rhodes, na Grécia. Vendo uma paisagem linda de cidade com mar ali misturado com um cruzeiro no fundo. E ele fala: que cenário maravilhoso. Obrigado, Jeff, por deixar eu visitar um ótimo lugar como esse. Quanto tempo faz desde a última vez que a gente se encontrou? Meio ano? Ele pensa com as mãos no rosto. Orfanato HC. Bem, isso é um flashback, só avisando. Oh, legal. Eles estão se mexendo. Isso é tão legal, Yugi. Lembrando que Yugi quer dizer irmão mais velho, de um ponto de vista de um garoto lá no país cristãos ali, que é a Coreia do Sul ou a China, possivelmente. E a criancinha pergunta: eles estão vivos? Não, eles são chamados de bonecos. E estão movendo eles com meus poderes. Oh, poderes? Parece que estão vivos, não é? Você vai ser um psique Yugi. Acabar com vilões e aparecer na TV? E o adulto fala: não tenho certeza. Com meus poderes, eu não sei. E o garotinho fala: sem chance. Seus poderes são muito legais. E voltamos para a realidade. E ele fala: já faz 2 anos desde que eu fui mandado para a adoção dos elfos. Realmente, foi um tempo que eu não me preocupava. Ele fala: realmente, foi um tempo que eu não me preocupava. Caraca, eu tô me travando por isso. Jesus. Voltando. Realmente, foi um tempo que eu não me preocupava com nada na vida. Que nostálgico. Ele toma um café, se aproximando dos lábios, e os céus começam a escurecer, um tom avermelhado. Ele anda e vê que o Jeff nem se apareceu. Ele fala: ele está atrasado. Pô, o cara não tá atrasado não, filho. Tu tá vendo anoitecer, tu chegou ainda quando o dia tava de manhã. Tu ficou o negócio até 7 horas da noite, ou 7h30 da noite. O cara não apareceu e tu fala: ele tá atrasado. Não precisa nem saber que ele tá atrasado. Ele tá aí, ó, tá na tua frente. E ele também não responde. O que será que aconteceu? Ele se pergunta. Aí o Jeff aparece atrás dele falando: Cássia. E todo machucado, todo ferido, parecendo um saco de lixo no meio da rua. Todo rasgado, cuida dos cachorros que aparece ali e morde. E os Cassian olham pra trás. Jeff, o que aconteceu com você? Não pode ser, você estava lutando contra um vilão. E o Jeff fala: eu não devia ter te chamado aqui. E o Cassian fala: do que você tá falando? E o Jeff fala: pegue isso. E o Cassian fala: isso não importa agora, você está muito mal, Hug. E o Jeff fala: eu tô bem, mas o colar. Ele cospe sangue, como se estivesse cuspindo uma cachoeira depois de beber 1000 frascos de vinho. Cássia olha com aqueles olhos assustados. E o Jeff fala: Cássia, não tem tempo para explicações. Você tem que sair daqui rápido. Se você não sair, vai estar em perigo também. E o Cássia fala: do que você está falando? Espera um pouco, vou chamar uma ambulância. Alguém aparece de capa preta. E é o capeta. Misericórdia. E o Jeff olha pra frente e fica se perguntando o que é aquilo. E um homem, todo encapuzado, no céu noturno aparece. Quem é aquele? E o Jeff empurra o Câncer pra longe. E o cara corre e corta o Jeff em pedacinho. Misericórdia. O cara se pensou... Nem sei se esse cara é herói, mas se ele for herói, ele tem o peso de Jack Estripador. Que misericórdia, cortou o cara rapidão, cortou em pedacinho. E o Câncer, com o olhar assustado, grita: Jeff! Titanic. E o cara assustado grita: Jeff. E o Jeff foi embora. O cara que matou o Jeff foi embora correndo pela estrada. E o Cássia olha assustado e corre atrás do cara, com os dentes rangindo. Para agora, seu filho de... sei lá, acho que falou um palavrão aqui. E de novo, o cara com boca suja. Ele corre
no meio da noite estrelada. Pô, eu acho que ele correu tanto que a noite apareceu, né? E vemos que ele correu até onde o cara tava. Ele grita, seu merda, isso é ódio ou você foi contratado? E o cara fala, cara não, acho que é o Cássio mesmo que fala, não, isso não importa, cara, eu vou te queimar até a morte com as minhas próprias mãos. Prepara-se pra morrer. E o cara levanta o tal que tá protegendo a cara dele e ele fala, sua forma grosseira de falar continua a mesma, Câncer. E ele olha pra frente assustado. Jack? E o Câncer fala, Jack. E eu não tava planejando, eu não sabia que o nome do cara era Jack Khalid, gente. Khalid. Eu não sabia que o nome dele era isso, mano. Eu sugeri que somente porque ele cortou o cara em pedaços, filho. Eu falei, é o Jack Stripador, minha ideia na minha mente. Aí apareceu, né? A classe dele é cavaleiro, atributo físico. E o rank dele é S. E não Psique, rank S. E vemos que é um herói, né? Que matou o amigo do Cassian. E ele xinga de novo. Por que você fez aquilo com o Jeff? E ele fala, eu só estava lidando com o traidor da organização. E o Cassian grita, de que merda você está falando? E alguém atrás dele fala, ele tá falando a verdade. Jeff matou um companheiro. Ele olha para trás. Não só temos uma testemunha, como também temos uma evidência. E os cabeças da lâmpada já confirmaram isso. E vemos que é uma mulher, uma gostosa, uma famosa Aifu, falando isso com atributo de gelo ou diamante, sei lá. E ela foi aí e apresenta aqui embaixo. O nome dela é Lyra, rank S. Todo mundo é rank S, parece. Uma maga, atributo, cabelo gélido. O cabelo dela solta gelo, é isso? Sei lá, estranho. Aí, praticamente vemos o cara falando com o Cássia, o tal Jack. Jack! Cássia. Eita! Cássia, você também tá na lista de suspeita de traição. E ele vira e fala, você vai falar tudo o que sabe para nós sobre a sua conversa com o Jeff. E o cara olha pra ele, cura firme. E Cássia fala, já faz 10 anos que eu sou psique. Jeff nunca matou ninguém. Você tá me dizendo que ele mesmo matou o próprio companheiro? Além de nós, a mulher fala, tem mais de 2 psíficos de classe alta aqui. Espero que você não faça nenhuma decisão errada. Se você se considera um psique, pense e haja com calma. Este é o último aviso, fala o Jack Stripador. E o Cássia sorri. Sim, você tem razão. Eu tenho que agir como um psique. Calmo e racional. Mas eu vou te matar primeiro. Ele corre com as chamas ao redor, indo pra cima do Jack Stripador. E o Jack Stripador tira a espada e começa a desembanhar ela, atacando Jack, mas ele desvia e mete um socão de fogo na cara do cara. Ou pensei que era na cara, mas o cara colocou a mão na frente. Voando longe, e vemos o cortar da espada dele se afastando. E ele ativa o seu poder com a espada. E ele fala, espadas espirituais. E o Jack Stripador de espadas espirituais. E a mulher fala, explosão de gelo. E o Jeff, o Cássia na realidade fala, pode vir, cacete. Pensa que eu sou fraco? E vemos eles dois atacando o cara. Misericórdia, 2 contra 1 é tenso, né? 2 heróis contra 1 herói. É tenso. E o Jeff continua lutando. Jeff não, né? O Cássia. E os dois continuam lutando ali. Quando o Cássia recebe um tiro. Vai ser um tiro no meio da barriga. Ele agoniza de dor. E ele pensa. Tem um sniper entre eles. E a mulher fala, desista, Cássia. Se você resistir, ele vai mirar na sua cabeça da próxima vez. E o Cássia fala, dane-se. E ele corre pra cima. Toma essa. Fogo infernal. E uma explosão gigantesca acontece. E ele corre. Droga, eu vou pegar você na próxima, seus filhos da mãe. E ele corre pulando pela montanha ali. Mas de repente, algo acontece. Acho que um tiro atinge ele. É meio estranho, mas acho que um tiro acerta no meio do peito dele, no coração. E ele fala, hã? Merda. E ele cai no meio do mar. E ele vai afundando no meio das águas. E ele pensa, eu nunca imaginei que morreria tão facilmente. Eu queria pelo menos vingar ele. E vemos um olho aparecer no meio das águas, das bolhas de ar que sobe. E vemos uma placa de banheiro aparecendo. E vemos alguém falar, droga! Esse idiota não tá respirando. O quê? Ele tá morto? Ah, merda. E os dois falam, vamos. E alguém tira o rosto da privada. Misericórdia. Esse tava nadando mesmo. E grita. E ele de joelho na privada. Pensa. Enquanto o cordão está no pescoço dele. E ele se pergunta onde eu estou. Eu caí do penhasco. E alguém fala, ei,
O que houve com a sua voz? Hã? O quê? Esse sou eu? Não pode ser verdade. Não faz sentido. Por que eu virei um garoto? O que houve com meu corpo? Um sonho? Tem que ser um sonho. Hã? Merda. Isso não é um sonho. Que merda tá acontecendo aqui? Crises do Maria de Rosário de novo. Misericórdia. Porque isso tá... De repente uma dor de cabeça acontece nele. Ele relembra de tudo que esse garoto passou. E vemos cortar. Vai ser a família dele. Cartão. Os caras batendo nele. E... com o Kang-yu. Eu tô na Coreia agora. Como cacetete isso aconteceu? Por que tem essas memórias estranhas em minha cabeça? Então alguém fala: ah, então você acordou, Cássia? E ele vira procurando, com medo, ou com raiva, sei lá. Quem? Quem tá aí? E uma fumaça negra, com o olho voando, aparece. Ah, meu nome é Moros. Eu sou um nobre espírito dos tempos antigos. E cortamos um flashback. Na mitologia grega, Moros é a personificação da desgraça iminente. Também dá à pessoa a habilidade de prever sua própria morte. E o Cássia olhava pra cima. E o Cássia pergunta: você? Quem é você? Você saiu daquele colar? E o bichinho Moros, fala: eu não sou quem? Eu sou o Moros. Mais importante, estou certo que você tem muitas perguntas. Não quer ouvir a resposta? Então, você tá dizendo que me trouxe de volta da morte? O cara fala: sim, eu já disse isso várias vezes. Parando para pensar, você é bastante fluente em coreano. E o Cássia fala: é porque eu morava na Coreia, até que fui mandada para adoção nos Estados Unidos. Hã? Droga, pensa o Cássia. Eu morri e fui revivido. Isso faz algum sentido? E o Moros fala: Jeff, que me entregou pra você, certo? Ele fez isso pra te proteger. E o Cássia fica sem entender. Para me proteger, sem chance. Então, o que ele disse naquela época foi... O que foi que você disse que o Jeff tava procurando? Você disse que era algum tipo de espada velha? E Moros fala: era Mark, a espada da aniquilação. Essa espada foi criada muito tempos atrás, durante a guerra com os dos tempos místicos. Essa espada foi criada muito tempo atrás, durante a guerra com os tempos místicos. E como você sabe que aconteceu tanto tempo atrás? Mano, cara, essa pergunta é idiota, né? Acho que é somente para informar a gente disso. Eu sei porque sou um espírito nobre. Que palhaçada é essa? Se você não entendeu, então escute e aprenda. Como eu deveria acreditar no que você diz? Se baseando em quê? Então esse é o celular do Kang-yu? Não, é Kong Kang-yu. Que nome estranho do cacete. É porque é coreano, né? Não é normal pra gente. Sabe, eu sacrifiquei metade do meu poder pra reviver você. E o Cássia fala: sacrificou? Eu não acredito nisso também. Ele olha assustado para o celular e aparece. E olha assustado para a notícia: Cássia, herói corrompido, conexão com dinheiro sujo. Foi revelado recentemente que o PEC de classe alta Cássia ID estava envolvido com autoridade corrupta e recebendo dinheiro sujo como suborno. Os Lampo encontraram evidência suficiente para conduzir uma operação secreta que Cássia havia morrido durante a operação. Enquanto isso, o psique de classe alta, Jeff Markelik, morreu durante uma batalha contra Cássia na operação. Sua morte prematura está sendo lamentavelmente por muitos em todo o mundo. E o Cássia fala: mas que merda é essa? Estão dizendo que quem matou Jeff fui eu? E o Cássia fica assustado com a cara preta. Literalmente, a cara dele tá preta agora. Mas ele olhando pro celular, ele clica na tela. Que palhaçada, isso não é verdade. Ele trinca os dentes. Lampas, aqueles filhos da mãe. Como eles puderam fazer isso comigo? Em vez de proteger uma pessoa inocente, estão tentando me matar. Se acalma, Cássia. Do jeito que você está agora, você vai... E vemos que o Cássia está em volta de energias negras. Ele grita: ah! E como eles podem? E vemos ele se transformar. Que é isso? Merda, o que está rolando? Cássia se pergunta. Merda, onde está aquele idiota? E o cara fala: pare de chorar, ele vai chegar aqui logo. E o garoto corre. Olha só aquele porco correndo. Merda, o garoto fala. Você conferiu? Sim. Não tem ninguém no banheiro. Ninguém? Você conferiu, certo? O garoto falou: sim. Nenhum policial ou ambulância. Eu não vi nada assim. Mas que merda. Você disse que aquele idiota tinha morrido. Ele não estava respirando. Idiota de merda, fala o garoto gritando. Deve ser os caras que faziam bullying com ele. O cara fala: impossível. Tenho certeza que ele não estava respirando. Você pode ir, certo? Gritou o gordinho rola de poça. Meu Deus, aqui houve. O gordinho rola de poça. Droga, por causa dessa merda,
eu quase tive um ataque de coração. Aquele retardado deve ter reagido. Tudo bem, não tem problema. Já que aquele idiota não morreu, tudo bem. Então o que vai fazer com ele? O que você acha? Eu vou procurar ele e acabar com ele de novo. E o Cassia estava em cima lá do prédio. E o Moro fala: então você veio para o terraço. E o Moro fala: então você veio para o terraço para não evitar. Mano, voltando. Então você veio para o terraço para evitar ser visto. Foi uma boa ideia, Cassia. Praticamente esse tinha se transformado em vilão. E o Cassia fala: dá pra calar a boca? Mano, você tá gritando no meio do nada, entendeu? É meio assustador isso. E o Cassia fala: explica por que eu virei um vilão. E o Mori fala: você e seu temperamento. Por causa que você voltou à vida quando devia ter morrido. As correntes do destino foram quebradas. Originalmente, o dono do seu corpo deveria ter sobrevivido e se tornado um vilão no futuro. Um vilão com potencial catastrófico, de fato. Espera aí, uma classe catastrófica? Você tá dizendo que porque eu voltei à vida, eu herdei o maldito destino dele? E o Moro fala: isso mesmo. Hã? E ele começa a rir. Eu, um ente psíquico de classe alta, virei um vilão agora. É ainda por cima, virei um vilão de classe catastrófica. Ele dá um socão na parede. Merda. Por quê? Por que você me reviveu? E o Moro fala: Cassia, mesmo com dificuldade, você tem que se acalmar. E o cara fala: não me atrapalhe. Você já sabe, fala o Moro. Mas vilões são tomados por seu desejo mais forte. Agora mesmo você deve consumir. Agora mesmo você deve conseguir reconhecer isso dentro de si. A perseveridade enrolada dentro de você. Agora estou mantendo isso sob controle. Mas quanto mais bravo você fica, mais a perseveridade irá se descontrolar. E então, já chega. O vilão preferiria. E o Moro fala: você tem que viver. Se o Jeff estivesse aqui, ele falaria isso pra você. E o Cassia fala: do que você está falando? Antes de nos encontrarmos, o Jeff me contou que se arrependia de ter envolvido você no meio disso tudo. Mesmo sabendo que a morte dele estava chegando, ele não fez plano para sobreviver. Em vez disso, ele deixou a única chance de sobrevivência para você. Então não deixe a escolha dele ser em vão. E ele grita: Cassia, você precisa se acalmar. Assim como você está fazendo agora. Não me dê ordem. É irritante, grita Cassia. Isso significa que você não quer mais voltar a ser humano? Eu vou fazer isso, grita ele parado. Vemos alguém gritar: ei, você? Não é ei, você. Eu me chamo Moros, um espírito nobre. E o Cassia pergunta: o que exatamente é você? E não venha com aquele papo de espírito nobre. E o Moros fala: você está interessado? E o Cassia grita: é claro, tô perguntando por que, acha que eu sou maluco? Você é poderoso o suficiente para reviver aqueles estão? Você é poderoso o suficiente para reviver alguém? Então. E o Moro fala: depois de achar a espada da aniquilação, você vai descobrir naturalmente. Aquela espada de ferro, velho? Ele pergunta. Talvez aquela espada de ferro velha. Não, a espada da aniquilação talvez tenha a ver com a morte do Jeff. E o Moro fala: acredito que sim. E vemos alguém chamar: ei, perdedor? Merda, tô feliz pra cacete que você está vivo. Bora começar. E de repente é cortada para outra parte da escola, onde vemos várias meninas coradas olhando para a entrada da escola onde uma pessoa entrava. E aí elas falavam: é tão lindo. Minha nossa, é a primeira vez que eu vejo alguém como ele. E vemos que é o Spike aprendiz, sem rank, que ainda tinha classe Strike com atributo de fogo. O nome dele era Kim Jo-chan e ele se destacava entre as meninas que ficavam olhando como várias stalk ao ele passar. E logo vemos que alguém recebe uma ligação. E praticamente esse cara de cabelo vermelho, chamado de Kim, recebe uma ligação de Lee Jang-yug Suben, que seria praticamente a pessoa acima dele, ou seja, a patroa dele. E ele fala: sim, Lee Jang-yug Suben, o que houve? Sobre isso, vemos que ele praticamente fica sério e escuta o que ela tá falando. E ele fala: já te ligo, esses caras. Cassia. E o Moro fala: não se preocupe, ninguém além de você consegue me ver. E o cara que era do outro grupinho de retardado que praticamente dava surra no antigo possuidor do corpo do Prota, fala: Drago, estou até sem palavras. Quando eu penso que tenho que me estressar por causa daquele retardado ali. Falou outro cara. Konyu Kangyu, você é um sem noção como sempre. Devia ter dito na hora que não tinha morrido. Falou o cara. Quem disse que você podia subir aqui
e se esconder. E o Cassian fala, você já terminou de latir? Eu tô. E os 3 olham pra ele assustado. E ele fala, eu tô bem irritado agora. Eu realmente não quero bater em garotinhos, mas eu acho que vocês precisam de uma lição. E o Moro fala, Cassian, mesmo sem se transformar, vilões ainda têm a habilidade física que excede a força humana. É melhor se segurar um pouco, senão... Eu sei, Cassian responde. Ah, merda. O que você tá resmungando aí? Falou o garoto, se aproximando do Prota. Você finalmente enlouqueceu. E o Prota olha ele com uma cara séria. E ele fica cheio de raiva. Olha pra baixo, seu filho da mãe. E o Prota ia levar um tapão, mas quando o garoto vê, ele leva um socão no meio da fuça. E os 3 ficam assustados. Praticamente os 2 ali. E o Prota coloca numa posição de luta. E o cara já tinha desmaiado no chão. E hoje eles vão aprender que com o Cassian não se mexe. E os caras ficam assustados. E um cara com o cabelo roxinho que não merece eu falar o nome dele fala, que merda foi essa? O que esse perdedor fez? E o cara vai correndo, filho da mãe, você está morto, seu merda. E quando ele chega perto do protagonista, só olhando sério, vê o cara se aproximando e defende com a mão do taco de beisebol e prepara um socão que vai direto no meio da cara do cara. E o cara de cabelo roxo com cigarro na boca fica, putz, grita, tô ferrado. Ele acabou com os 2 com um soco só. E o Cassian fala, você já se sentiu culpado por ficar intimidando as pessoas? Por que não responde? E o cara ri, culpa? O que é isso? Sério, eu tô ficando com nojo de ver um perdedor de merda como você se achando. Tá se achando fortão por ter derrubado esses 2 idiotas. E o Cassian fala, eu acho que você não se sente culpado. Nesse caso, você precisa apanhar. Depois de apanhar, tem certeza que vai sentir um pouco de culpa. E novamente é cortado pra cena dali. E o Cassian corre na direção do mimadinho que se achava o cara mais poderoso do colégio. E ele se desvia do soco do mimadinho. E o mimadinho vem pra cima pra dar um soco nele, mas acaba levando um socão no meio da fuça e cai no chão. E o Cassian dá um soco no meio da barriga, mais um soco no meio da cara. E o cara não sente. E o cara fica com medo. E o Cassian pergunta se sentiu alguma culpa. E o cara geme de dor e fala, vai a merda, seu filho da mãe. E o Cassian fala, eu estava me segurando, mas talvez não seja o suficiente pra você. E eu vou bater um pouco mais em você. E o protagonista olha com aquela cara de demoniado do cara que vai bater tanto que o cara vai sonhar com ele batendo e vai pedir com a mãe o ajudar, porque ele vai estar todo mijado e cagado. E o novato ali chega, que é o Kim, e pergunta, não acha que já deu? Olhando para o Prota. E o novato percebe que era o Kim Yon-chan e fala, que bom que tu chegou, senão eu ia apanhar igual um pandeiro no meio da pagode de samba. E o cara olha e fala, quem é você? Pergunta o Cassian. E por que você está se metendo na briga dos outros? O que você ganharia batendo em alguém que é mais fraco do que você? Perguntou o Kim. O quê? O mimadinho fala, o quê? Mais fraco que ele? Tá me dizendo que esse perdedor é mais forte do que eu. E o mimadinho fica com raiva. Fala, filho da mãe! E pelas costas vai bater no cara. Percebendo, logicamente, que ele é inferior a ele. Porque se você tá indo pelas costas, você é fraco, né? E ele leva um sopapo no meio da cara, com o movimento de perna incrível do protagonista, que dá um sopapo nele e ele voa longe. E o Kim fala, eu já disse que já chega. E o Prota vira pra ele e os 2 se olham, enquanto o Prota dá um sopapo no Kim. E o Kim se defende e entra na zona de luta. Os 2 começam a batalhar ali, lutar como 2 doidos. Nem tinha motivo pra eles lutar. E o Cassian fala, ele é rápido. E o Moro fala, Cassian, ele é um psique. É perigoso lutar contra ele no seu estado atual. E o Cassian fala, o quê? Ele desvia do soco do Kim e percebe que algum sangue caiu do ataque dele. E ele fala, droga. Os 2 na pose de luta, olhando um para o outro. E o Cassian fala, esse cara é um psique? E o Kim fala, bom parar por aqui. Não é bom pra nenhum de nós continuar com essa luta. E o Cassian fica, hã? E o Kim dá pra ele simplesmente algo que eu não sei identificar que porcaria é essa, mas eu sei que é alguma coisa. É um curativo pra colocar no rosto. Ele fala,
Você está com o rosto machucado. Bem, você tem que dar isso aí mesmo, né? Foi tu que machucou, nem foi o fracassado dali. E os dois se entreolham como dois caras fortes. E ele pega o negócio e deixa os três no chão quebrado. E o Kim fala: foi 3 contra 1. Não sabia que tinha alguém como ele nessa escola. E o Kim olha pro braço que estava machucado depois do socão do Prota. E a cena é cortada por meio da cidade e vemos uma placa que em chinês diz Dream PC. E praticamente percebemos que o Cassio está numa lan house. E agora ele vai jogar o joguinho. E ele vai mexer lá e ver que não tem mais acesso o seu IDI de membro da Lampas. E está escrito fora de acesso. Bem, ele pensou, era bem óbvio, mas é realmente um saco. Ele sai da lan house e pergunta: Moros, como você sabia que ele não era um psique? Tá falando do cara que você encontrou no terraço daquela escola? Quando você entrou em contato com ele, eu pude perceber todo o impacto. E o Cassio fala: essa é uma habilidade bastante útil. E o Moro fala: não é nada demais. Se eu usar o olho avaliador, eu posso conseguir informações mais detalhadas. E o Cassio fala: olho avaliador. E como você sabe sobre isso? O Moro fala: porque eu sou um espírito nobre que examina e investiga o conhecimento deste mundo. Já que a gente está falando disso, por que você não tenta se transformar em um vilão? É melhor saber as suas habilidades agora do que precisar dela no futuro e não poder usar. E o Cassio pensa comendo um hambúrguer com o celular na mão. O Moro fala: acho que você não quer. É claro que não, mas eu vou tentar. Já que eu não posso confiar em nada, a não ser nesse poder de vilão. E o que eu posso fazer? E o Moro fala: se tornar um vilão é o mesmo que perder o controle dos seus desejos e emoções. E o Cassio fala: isso parece complicado. E o Moro fala: no seu caso, parece que a raiva é o gatilho. Aí Cassio fala: raiva? Ele olha tudo o que aconteceu com ele, tudo que aconteceu com ele e com o Jeff. E lógico que o poder dele se libera. E ele grita: ah! Lampa, seus filhos da mãe, eu vou matar todos vocês. E o Moro fica sem entender. O que você está fazendo? E o Cassio fala: tô ficando com raiva. E o Moro fala: não precisa gritar, só precisa imaginar o que te dê raiva. E Cassio grita: por que você não me disse isso antes? E vemos alguém falando o nome de vilão: Bransterk. Ele é um maluco que gosta de explodir e de observar seu trabalho. E vemos alguém no carro em alta velocidade no meio da estrada, uma avenida ali. Nome de vilão: Bransterk. Ele é um maluco que gosta de explodir e de observar o seu próprio trabalho. Parece que ele entrou ilegalmente no país pelo porto de Incheon. E hoje de manhã ele foi no distrito de Gadan. Só deixando claro que Gadan é um distrito fictício dentro de Seul. 102 pessoas vítimas até agora no Branster. Isso é o bastante. Vemos alguém comendo alguma coisa, que é praticamente o superior daquele Kim. A habilidade dele de combate corpo a corpo não é nada demais. Mas esse cara tem o poder de criar explosivos, então é um pouco trabalhoso de lidar com ele. E o nome do superior do Kim é Lee Dae-yuk. Classe cavaleiro, atributo físico, rank B. E ele continua. Ainda mais por ele ter uma péssima personalidade e uns parafusos a menos. Vou chamar ele de Lee. Pra mim ele é um completo cabeça oca, fala Lee. A única resposta para um vilão é a aniquilação, fala Kim. Eles não são criminosos, nada além de criminosos. E quem fala, a única resposta para um vilão é a aniquilação. Eles não são nada além de criminosos, antissociais que não conseguem controlar seus desejos e emoções. Nós temos que acabar com eles, logo antes que possa agir. E Lee fala: ei, você sabe que fica assustador quando começa a falar de vilões, não sabe? E quem fala: o dever de um Spake é fazer a justiça. E ele fala: eu só tinha dito. E ele fala: eu só E ele diz. E ele fala: eu só disse o que tinha que ser dito. E ele sorri, falando: eu seria o único a me preocupar em fazer justiça. Você só precisa ficar me olhando, senhor aprendiz. E Kim olha, decepcionado, com aquela cara de bunda. E vemos que é recortado novamente por meio da cidade, onde está o nosso prota Cassio, olhando praticamente o seu sistema. E logo ele olha e vê. Logo ele olha e vê. E o Moro fala: esses são os seus status que os olhos avaliador viu. E aparece: nome: Konyo Kang-yu, que eu chamo de Kim, melhor. Nota especial: vilão. Classe catástrofe. Atributos: escuridão. Gatilho de movimentação: raiva. Habilidade principal: espada das sombras.
e autocura. Ponto de manas. 3. Tudo nele tava 3. Isso parece um jogo, fala Cássia. Espada da sombra e autocura. E Moro fala, são as habilidades que você pode usar atualmente. E Moro continua. Graças à autocura, o ferimento no seu rosto está sendo curado rápido. E ele toca no rosto falando, sério? Meus braços e pernas voltaram a ser... E ele pergunta, tocando no rosto, sério? Meus braços e pernas voltariam se fossem arrancados? E ele pergunta, sério? Meus braços e pernas voltariam se fossem arrancados? E Moro fala, provavelmente, esse poder é ilimitado. A quantidade de mana que você possui atualmente. E aquele que eu não consigo ver. E Cássia pergunta, e aquele que eu não consigo ver? Moro fala, esses são os poderes que você não manifestou ainda. Eles vão aparecer que esses são os poderes... E Moro fala, esses são os poderes que você não manifestou ainda. Eles vão aparecer assim que você evoluir mais um pouco. E simplesmente Cássia fala, espera aí, 300 pontos de mana? Eu costumava ter mais de 1500 quando era um psique. Para uma catástrofe isso é pouco. E Cássia fala, espera aí, 300 de mana? Eu costumava ter mais de 1500 quando era um psique. Para uma classe catástrofe, isso é um pouco. Moro fala sobre a classe catástrofe, ela é referente ao seu potencial. Você sabe dizer quando alguém é um diamante bruto, né? Basicamente, se você vai continuar sendo uma pedra ou vai se tornar um diamante altamente lapidado, dependendo de quanto esforço você fizer. E Cássia fala, essa sua habilidade de variador, você pode usar em mais alguém além de mim? Moro fala, é claro, mas lembre-se que eu só posso usar 3 vezes por dia. E Cássia pergunta, e se você usar mais de 3 vezes? Moro fala, se eu me lembro bem, aconteceu uma vez quando eu ainda estava com o Jeff. Só me lembro de desmaiar por meio-dia por estar sobrecarregado. Meio-dia? Moro fala, vamos testar sua habilidade primária? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar o nome da habilidade igual nos jogos? Moro fala, imagina uma espada de sombras dentro da sua cabeça. E ele fala, assim? E uma grande energia saiu da mão dele. Oh, funcionou. Moro fica pensativo. E Cássia continua, essa coisa saiu das sombras. Mas o que? Eu consigo tocar? E ele continua, para uma sombra é tão afiado quanto uma faca. Afiado o suficiente para cortar. Moro fala, eu pensei que levaria um dia inteiro para usar essa habilidade, mas não achava que ele conseguiria usar tão rapidamente, sem chance. Será que o Jeff já tinha visto esse potencial nele? Cássia fala, é duro, talvez eu consiga usar isso como um escudo também. Moro fala, lembre-se que, como vilão, você pode criar sua própria armadura de batalha. E Cássia fala, disso eu sei, não é tão urgente, então isso deve servir por agora. Cássia, praticamente Moro fala, seu gosto para estilo é uma merda, hein? Mas que horror. E Cássia fala, cala a boca. Até eu fiquei rindo nessa parte. E é cortado pra a cidade, perto da Lan House ali. E Moro fala, o sol está se pondo. Onde você vai? E ele fala, pra casa. E Cássia fala, Kong Kang-yu tinha uma família. Os pais dele não estão aqui, mas ele mora com uma nona, que é uma assalariada. Pra quem não conhece, Mona quer dizer irmã mais velha, do ponto de vista do garoto, né? Que era o irmão, né? E Moro fala, você está pensando em ver ela? Ele fala assim. Cássia continua. Ele pode ter se tornado um vilão de classe catástrofe, mas Kong Kang-yu gostava bastante da sua nona. Moro fala, você está se sentindo culpado? Cássia responde, bem, não foi o que você disse que ele morreu por minha causa. Cássia responde, bem, não foi você. Moro fala, você está se sentindo culpado? Cássia responde, bem, não foi você que disse que ele morreu por minha causa. Embora ele não devesse morrer, uma explosão acontece. E Cássia olha pro lado, assustado. E o pessoal começa a correr igual um condenado. E de repente, ele olha pra frente. E uma explosão acontecendo no prédio. E todo mundo grita, merda, é um vilão. Já tá no meio das notícias. E na rede social também. E uma criança grita, meu Deus, ele tá com uma mãe e filha como os refém. E Cássia grita, reféns? Moro olha pra ele e fala, espera, Cássia. Mas ele continua correndo em direção ao prédio.
E Moro fala, você vai lutar contra um vilão? Ele tá no nível bem diferente daquele delinquente que você lutou hoje mais cedo. O poder dele pode exceder as habilidades de um humano comum. E Cassia falou, então eu só tenho que me virar um vilão. Moro fala, é considerado um tabu dos vilões lutarem entre si. Você devia saber disso como um ex-Spike. A menos que haja algum tipo de rancor, uma razão específica como vingança. Se você entrar lá como outro vilão, é como se você estivesse interferindo na vida de outra pessoa. Isso significa que você vai ser o inimigo número 1 entre os vilões, mesmo antes de lutar contra os Lampas. Ele para de correr e para em frente a situação ali, as fumaças e tudo, e o prédio. Ele fala, pra mim não tem problema. E logo vemos a situação e o Moro fala, Cassia, eu espero que você não esteja agindo com sem justiça de um psique. Cassia fala, não tem nada a ver com isso. Tem reféns. Eles falaram que era uma mãe e uma criança. Não teria problema se eu não soubesse. Mas agora eu sei. Não fazer nada sobre isso seria errado. E Moro olha pra ele com cara de bunda. E voltamos para um flashback onde está ele, o Moro, né? Conversando com o Jeff. E o Jeff fala, ele tem um temperamento explosivo. Então as pessoas costumam chamar ele de cachorro louco. Mas ele é a única pessoa no mundo que eu conheço que tem um coração tão puro quanto o dele. Deixa eu voltar aqui. E voltamos para o flashback, onde Jeff fala com Moro. Ele tem um temperamento explosivo, então as pessoas costumam chamar ele de cachorro louco. Mas ele é a única pessoa no mundo que eu conheço que tem um coração tão puro quanto o dele. E é por isso que eu acredito que o Cassia. E é por isso que eu acredito no Cassia. E Moro fala, eu escolhi o Jeff. E o Jeff escolheu Cassia. Se for assim, eu realmente não posso dizer mais nada, posso? Moro fala, se transformar, Cassia, eu vou te ajudar no que puder. E vemos novamente a situação que está aquele prédio todo destruído. E vemos que parece ser um bar destruído, tudo destruído ali com a explosão. E vemos os ursos, um pato. E vemos pessoas gritando, por favor, não faça isso. E o cara fala, ó, pobrezinho, não chora, não chora. Vamos fazer isso para o prazer de todos. Você não devia estar chorando. Diga X, por favor, dê um sorrisão igual o meu. E vemos o vilão Brest. E vemos que, como tinha falado lá atrás, ele é um classe viajante de explosivo, atributo fogo, classe C. E vemos que os caras lá que estavam tendo que ir lá contra esse cara estavam no posto de gasolina se abastecendo. E vemos que o garoto olhava o machucado na mão dele que o caça tinha feito mais cedo. E ele fala, o Kim, eu baixei a guarda. Mas ainda assim, parando para pensar, eu nem sei o nome dele. E ele atende uma ligação. Sim, Kim Yong-chan falando. E ele recebe a notícia. E ele fala, foi mal, eu tô trabalhando agora. A gente sai pra jantar outra hora, prometo. Falando pro amor dele. É sério, você é a única pessoa que eu amo. Vou desligar agora. Aí você. Oxe, significa amo você? Nem parece. E quem fala, ele estava no banheiro, mas ele está voltando agora. Ele fala ali, tem um pedido de ajuda. Ele grita o quê? E quem informa? Price apareceu. E vemos, voltando para um comentário do vilão falando. Você já ouviu falar de fogos de artifício colorido? Explodido bem alto de noite? E a criança fala, não, chorando. Minha nossa, não acredito que você nunca ouviu essa maravilha. É uma tragédia isso. Mas não fique triste. Eu vou mostrar coisas lindas. Ele fala, eu vou te mostrar coisas ainda mais lindas, porque a carne e o sangue da sua amada mãezinha vão explodir magnificamente junto com os fogos de artifício. E o vilão continua. Eu tô começando a formigar de uma excitação indescritível. Devemos começar com os braços e depois as pernas. Eu vou guardar suas cabeças como lembrança. Então seus pescoço e peito serão os últimos. De repente um som bem alto surgiu e ele olha pro lado, assustado e sorri. Eu acho que a gente tem convidados. Bem-vindos. Não precisa ter vergonha. Pode vir, certo? Nas costas dele, Cassia entra com um socão. Preparado, o vilão olha pro lado e na hora que ele vai dar um soco, ele acerta de primeira a cara do vilão, que voa bastante longe. E Cassia para em pé. E Cassia pergunta os reféns. E Moro diz, os dois estão bem. Cassia, o seu corpo, Moro fala. Cassia vê a bomba no seu corpo. Ele
praticamente quando vê começa a correr em direção a um lugar onde esteja seguro. E vê a mãe e o menino assustado e o Moro olhando com ansiedade. Ele corre para longe para não matar a mulher nem os reféns e a explosão acontece. Do lado de fora, as pessoas falam: "Ah, alguma coisa explodiu." Quando a polícia vai chegar, o Spake e de repente tudo destruído dentro daquele local. Fala o vilão, entrando sem bater. Não sei quem é esse idiota, mas com certeza é um idiota sem modos. Eu poderia ter conseguido mais fogos de artifício fabulosos, mas lamentavelmente ele já morreu. Sem problema um pouquinho no lugar daquele pirralho precoce. Vocês dois vão ser o grande espetáculo de hoje à noite. De repente, do nada, foi visto quando a espada cortou a mão do vilão. Quando caiu no chão, só deu tempo dele gritar. E um grito ensurdecedor que saiu até pelo lado de fora. Cássia pega ele pelo colarinho, segura e o joga com tanta força no chão que ele sentiu as bases do prédio vindo na cara dele. Segura a mão dele e ele fala: "Eu sabia que seria assim. Você achou que eu cairia nesse seu truque pela segunda vez?" Fala Cássia: "Seu filho da mãe, toma. Vai tomando, toma Jack, toma. Toma Jack, toma. Toma Jack." E novamente corta para o início, onde vemos praticamente o Cássia dando uma surra nesse vilão. Mas, Cássia, Moro fala. E Cássia para. Finalmente me escutou? Droga, que merda foi essa? Você estava no estado de fúria descontrolada. Suas emoções foram para o inferno e sobrepuseram a sua razão. Se você não conseguisse voltar a si, você tornaria um lunático que só se preocuparia com seus próprios desejos. Chega, diz Cássia. Droga, você está bem? A explosão de antes. Gente, sai não. Eu tô bem, primeiro a gente tem que cuidar dos reféns. Vemos toda a sala destruída. Ele vai até os dois pessoal, a garota e a menina. Eu tô bem, primeiro a gente tem que cuidar dos reféns. Ele vai até a mãe e o menino, e os dois chegam perto e os dois ficam cheios de medo. Eles amarram os dois. Logo depois é cortado para quando a polícia chega e vemos o vilão totalmente destruído. E vemos os caras falar: "Sim, a mãe e a criança que estava com os reféns estão ambos seguros." Responde-lhe: "A gente tem que dar mais uma investigada, mas por agora está parecendo uma disputa de território entre dois vilões. De acordo com as testemunhas, tinha um vilão não identificado. Quem olha o ursinho no chão e pensa: eles raptaram uma criança. A morte é a única resposta para os vilões. Eles disseram que foi um vilão que salvou os reféns." Eles disseram que foi um vilão que salvou os reféns? Aqueles merdas. Eu escutei sobre isso. Tinha muitas testemunhas. Desculpa interromper, mas isso que vocês estão conversando, não fale mais pra ninguém. Chan, vá para a sala de segurança no primeiro andar para olhar as câmeras. Eu vou depois, certo? Ele deixa o urso no chão que tava com o braço cortado. Vai para a sala de segurança. Cortando para outra área, chegamos no local onde está o Cássia sentado, olhando para a lua. "Por favor, nos ajude." Ele lembrava da mãe e a criança falando, gritando. Cássia indo perto deles e ele começava a gritar: "Tem algo que te incomodando?" pergunta Moro. E o Cássia fala: "Se você não tivesse me ajudado, eu teria virado um lunático como aquele cara." Moro fala: "Sim, você poderia." Cássia olha para a lua. "Eu sou um vilão?" E o celular toca e ele olha. "Quem é?" pergunta Moro. "A irmã do Kangyo. Ela disse que o jantar já está pronto e que eu deveria ir comer." "Você vai voltar para casa?" pergunta Moro. E Cássia digita alguma coisa, se levanta e recorta para o local onde o Kim está, sala de segurança. E Lee olha as imagens. "Que diabo é esse? Eu tô com visão ruim? Não importa como você olha, ele tá salvando os reféns. Isso não é uma brincadeira? Com câmeras escondidas, pergunta Lee. Kim fala, continua olhando, sem saber o que falar. Cassian chega no apartamento 701, onde sua irmã deixou a comida pronta. Ele pega o bilhete e vê que a irmã dele deixou o bilhete. Esquente a comida no micro-ondas. Eu comprei uma fruta e botei ela na geladeira. Eu tentei cozinhar. E ela coloca, da irmã mais fofa do mundo. Piscadinha. E vemos mais um passado da vida do Cassie. Você está atrasado para o jantar, Cassie. Desculpa, estava brincando e me atrasei.
E a mulher fala: sem comida para crianças que não estão na hora do jantar. E Jeff chama ele e fala: como é isso? Não deixa a diretora saber. E Cássia ri. E vemos Cássia indo comer a comida que a irmã do cara que morreu e agora ele tá no corpo preparou, né? E vemos ele comendo, gostoso. Faz muito tempo que eu não como uma comida que alguém fez pra mim. Obrigado pela comida. Vemos na cidade novamente. E novamente vemos a cidade. Vemos a luz entrando no quarto. 7h50. Cássia abre os olhos e começa a se levantar. E respira. Vemos ele entrando no banheiro, escovando os dentes. Eu que não é eu. Eu não tô acreditando que eu tô no mesmo vivendo a vida de outra pessoa. Eu pensei que me sentiria melhor depois de dormir um pouco. Mas esse não é o caso. Se eu pudesse, eu gostaria de voltar pro passado. Cássia, bom dia, diz Moro. E Cássia fala: nem um pouco um bom dia. Está indo para a escola? Pergunta Moro. Tá indo para a escola? Pergunta a irmã do menino. E ela fala: você deveria pelo menos me dizer quando está saindo. Kuyu Yuri, a irmã mais velha de Kong Kang Yu. Na droga, eu comi. E o café da manhã? Ela pergunta. E ele pensa: é tão estranho falar com ela assim. Será que eu falo pra ela que eu não sou irmão dela? Ah, isso mesmo aqui. O cartão de débito que a gente tava falando. Eu depositei sua mesada nele, então use com cuidado. E ele se pergunta: de onde que você tirou esse cartão? Bem, irmã, ele relembra. Bem, irmã, eu posso pegar a mesada do mês que vem adiantado? Ela fica sem entender e fala: mas só faz uma semana que você recebeu sua mesada. Na verdade, ele relembra: me empreste um dinheiro tipo 100 mil wons, por favor. Aproximadamente R$500. Eu perdi minha carteira. Ok, ela fala. Eu vou fazer isso já que você me pediu com educação. Ainda bem, ele pensa. Obrigado, irmã. Porém, eu vou fazer um cartão de débito para você usar. Cartão de débito? Agora eu entendi. Obrigado, irmã. Não consigo dizer irmã normalmente. Vou cuidar desse cartão. Certo, tenha um bom dia. Espera, Kong, você parece um pouco diferente hoje. Você mudou o penteado. Kong, Yu, agora você tá parecendo mais gente, hein? Mas quando eu falei, você não quis cortar o cabelo. Eu só mudei a forma como eu penteio o meu cabelo. Você conseguiu uma namorada? Pergunta a irmã. Tô indo pra escola. E vemos ele indo pra escola e entrando na sala, todo mundo olhando pra ele. O que aconteceu com ele? Parece que ele levou uma surra. Uau, quem bateu nele? Esse é noite, eu tô vendo, certo? Vemos o carinha que era o cara que batia em todo mundo todo ferrado. Ele fala: seus merda que estão olhando, querem morrer? Pare de me encarar. Merda, tudo por causa daquele perdedor de merda. Que cacete foi isso? De repente, o Cássia coloca a mão no ombro dele. Onde é o meu lugar? Fale, inútil. É ali, ele aponta, cheio de medo. Kong Kang Yu. É o Kong Kong Yu. Meu Deus. Quando eu penso nisso, eu penso no King Kong. Não sei porquê. Ele coloca a mochila em cima da mesa e se ajeita de um jeito estiloso na cadeira. Tá sentindo o olhar? Ele tá te encarando bastante, fala o Moro. E ele fala: aquele filho da mãe, um vilão, sem chance. A nossa vizinhança. Eu vi numa live com meus próprios olhos. Aqueles vilões estavam lutando um contra o outro. Não tô de brincadeira, nem brincando. Merda. Sério? Legal. E Moro fala: parece que eles estão falando de você. Cara, isso é assustador. Sabe, houve um incidente de assassinato em série aleatória também. Ouvi que a vítima era a garota do colegial. Eu vi isso na TV. Eles cortaram todos os membros do corpo dela, chuparam todo o sangue dela. Deve ter sido um vilão, sem dúvida. Sabe, eu escutei que um dos vilões responsáveis por isso se chama Drive. Sério? Mas Drive é o chefe da Villazone do distrito de Gandam, né? Tem uma Villazone no distrito de Gandam. Villazone é igual ao distrito de vilões autônomos, pra quem não conhece. Vocês ouviram sobre isso também? Sobre o quê? Ouvi dizer que Dai tá fazendo experimentos em uns humanos. Sério? Ele é maluco? Cara, isso é nojento. Todo mundo treme. Merda. Espero que esses vilões morram e apodreçam no inferno. E vemos o garoto rindo. Que merda, isso é engraçado pra cacete. Daí o cuidado com o que você fala, cara. Agindo todo certinho depois de tomar um chute na bunda de um perdedor. Cala a boca, seu merda.
Claro, cara, se acalma, mano. Então, você tá dizendo que a gente tem que trabalhar junto para matar aquele cara. Eu não posso ficar parado sem fazer nada. Vou fazer valer a pena. Mostrar o papel com o dinheiro. Nada mal. Daiku, ele é nosso amigo de infância, mas eu não quero se misturar com esse idiota. Ele é um bocado. Qual é? Um bocado de dinheiro. É pra isso que serve os amigos, né? Uma mão lava a outra, certo? É só dizer, cara, eu deveria quebrar os ossos dele ou eu posso só matar ele. E vemos essa escola novamente. E vemos que todo mundo tá comemorando o fim das aulas. Uns falavam, até que fim acabou, quer ir pro karaokê? Mas é a escola. Você aí espera, fala Kim. Eu não sei seu nome. Os seus ferimentos já se curaram? E ele fala, como você pode ver, mostrou o curativo na cara dele. Moro fica olhando. Tá tudo curado? Por que você ainda tá usando um band-aid? Eu não quero topar com aquele cara adiante. Ele levanta mais suspeito. Moro fala, então a gente tava sendo cuidadoso com aquele cara. Por que você me chamou? Você quer pagar os custos do hospital? Em vez dos custos do hospital, que tal eu te dar uma coisa? Não, valeu. Qual seu nome? Kang-yo-ya. Kang-yo-ya. Nome feio. Isso foi eu falando. Te vejo mais tarde. Não quero ir pra escola. Não quero ir pra aula. Mas que estranho. Aquele pisque te irritou? Já que você não respondeu, eu devo estar certo. Diz Moro com a cara fechada. Nem tem cara, né? Com o olho fechado praticamente. O nome dele é Yokankin. A verdade é Epigrossinese. Com aparência e altura que rivaliza até mesmo com o astro do K-pop. Um estudante classe A e nunca foi pego causando problema. Nunca fez os olhos para a justiça. Uma estrela em sessão e um pesque de classe alta com enorme senso de justiça. Isso é o que parece quando você procura sobre ele na internet. Ele parece ser tudo isso. Então, tá com ciúme? Pergunta Moro. E Cássia responde, o modelo que ele se esforça para ser não é outro senão um homem que tem a mesma habilidade. Pesquei de primeira classe, Cássia ali. Você é o modelo dele? Uma estranha sensação como ele devia estar em uma academia de treinamento para PCQ. Porque ele está numa escola normal como essa? Moro olha para trás e vê os garotos seguindo ele. E fala, esse idiota não desiste. E vemos o garoto falar, qual é a situação? Sim, a gente está seguindo ele sem sermos notados. Vamos manter você atualizado. O que ele disse, que estão seguindo ele. Eu acho que até aqueles merda complicou a palavra. A gente devia seguir também. Vamos. Vai estou de merdinha, tentando ir contra o protagonista. Chegou numa rua onde estava totalmente marginalizada, cheia de tal lixo, cheia de coisas que só naquele lugar da periferia você vê. E o garoto fala, merda, por que aquele idiota veio pra cá? Droga, isso é caminho para o distrito. Ei, que susto, quer me matar do coração? Mas que cacete, esse idiota. Não, merda, onde ele foi? Por ali, não tem ninguém ali. Ele tava ali agora. Ele entrou naquele beco. Rápido, pega ele antes que a gente perca de vista. Espera, essa é uma vila zone. Merda. Não me deixe pra trás. E de repente eles entram numa área totalmente esquisita. Onde aquele cuzão foi parar? É um beco sem saída. Tem certeza que ele veio por aqui? Sim, que merda. Você tá de sacanagem comigo? E dá um chutão na canela do garoto. E ele quase grita na dor. Esses idiotas de merda estão levando a gente para um passeio. Vocês estão me procurando? Fala Cassie. E os três olham assustados para onde ele estava. Se sou eu quem vocês querem, então vieram no caminho certo. Os três olham para ele. E uma câmera tecnológica começa a mostrar eles. E alguém começa a olhar e anotar alguma coisa. Enquanto levanta a caneta e começa a girar. Temos um convidado. No meio daquela região toda destruída. Esse merda não tá nem surpreso de ver a gente. Parece que esse mané perdeu o juízo mesmo. Foi você que acabou com o King 1. Ah, merda. Ele tá encarando a gente. Já 3 segundos. Se você não quer morrer, então pode ir se ajoelhando. 1, 2, 3. Seu filho da mãe, você realmente quer apanhar, hein? Você não é páreo pra mim. O quê? O protagonista enfia 2 dedos no meio dos olhos dele. Ah, meus olhos. O protagonista pega o cabelo do outro, enfia direto na parede. E ele, já desacordado, cai no chão. Os dois que apagaram ficam assustados. Por que você fica aproximando seu rosto? Como um idiota de merda. Seu filho da mãe. Beconha dá um tapa no protagonista, mas ele desvia de outro soco. E ele vira e fica atrás do cara. E quando ele menos pensa, leva um chutão na perna.
O cara cai igual uma bosta no chão. Tinha que ser figurante. E o cara gritando. Eu estava pensando em pegar leve. Mas vocês sabem como irritar uma pessoa. De repente o protagonista dá um chutão na cara do cara. Vocês vão ficar mesmo aí parados só olhando? Esse desgraçado. Você está morto pra cacete. Eu peguei muito leve com ele. E ele fala e aparece. Lutador nacional na categoria de ensino médio, vice-campeão de Muay Thai. Finalmente está usando Muay Thai. Agora aquele merda morre. Todos olham pra o protagonista e o garoto. O prota olha pra ele e lembra dele lutando contra Joe Kraus. Psique, rank C, lutador, atributo físico. Pega leve com ele, até parece que você vai matar ele. Aquele man tá realmente indo com tudo. O que vocês dois estão fazendo? Jack, você veio? Tá um pouco atrasado. Eu perguntei o que vocês dois estão olhando. Isso não vai estar aprendendo na base da surra. E vemos o Jack olhando o cara se apanhando do cara, porque ele não está com proteções. Nosso querido senhor novato disse que não precisava deles. Nosso querido senhor novato disse que não precisava delas. Ele é um idiota arrogante. Ele não está falando do novato. Você está falando do John? O que? Caso eu li. Esse jovem aí é graduado na TCP. Ele é a pessoa mais jovem a se graduar como o melhor da sua turma. Agente de treinamento e combate para PCQ. Graduado como o melhor da turma. Ele é especializado em combate corpo a corpo. Não tem registro de que ele tenha pedido uma luta sequer no X1, combate corpo a corpo. Mas a habilidade dele não é Pyrokinesis, ele não é da classe mago. E vemos ele dando um socão na cara do cara que era rank C e caindo. E vemos o prota derrubando o cara que se achava por ser lutador de Muay Thai num mundo onde as pessoas têm poderes. E o cara cospe sangue. E ele pega a cabeça dele e enfia. E se enfia na parede, vai. Esses patéticos aspirantes a bandido. Eles enlouqueceram do nada porque ninguém coloca eles no seu devido lugar. Se os oponentes for mais fortes do que eles. Então esses bandidinhos nunca ousaria dar um pio sequer. Até mesmo aqueles três merdas. Se eu fosse mais forte do que eles, então eu e o Jeff e o Kang Yu poderiam ter escapado desse destino de merda. Eu com certeza vou ficar ainda mais forte. Eu tenho que me tornar o mais forte o suficiente para fazer a lâmpada tremer de medo. Que merda, vamos dar o fora daqui. Sim, a gente tem que sair daqui antes que um vilão drive. E é isso que acabou nesse capítulo. E eu queria saber também se você já deixou aquele seu like forte por esse conteúdo que eu fiz por horas aqui gravando. E eu espero que você tenha deixado o seu like e deixe um comentário para a parte 2, se vocês quiserem a parte 2. E esse foi o vídeo. Minha voz está um caco depois de gravar por tantas horas. Eu tô muito cansado e espero que vocês gostem. E deixa aquele like para fortalecer. Minha meta dessa vez, eu nunca consegui isso, mas eu espero conseguir 1000 likes. Pode parecer algo impossível para mim agora, mas espero que vocês venham me ajudar a cumprir essa meta. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve, deixa seu like para que eu venha trazer a segunda parte dessa obra. E essa obra é uma obra que ninguém trouxe ainda. E só fora do país que tem essa obra. A maioria das partes dos capítulos que eu vou trazer futuro. Até um capítulo do certo. Só tem inglês e japonês. Mas é isso. Espero que tenha gostado. Se você gostar, sabe o que fazer. E tchau. Fui renegado. Salve, danejanos. E essa é uma pergunta que fica no ar. Igualmente aquela pergunta que é: você deixou o like no vídeo para aumentar o nível e o poder desse vídeo no YouTube? E finalmente chegamos ao fim. E a pergunta que fica pro próximo recap dessa obra é: será que realmente o poder do protagonista aumentou ou está mais fraco? E pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio.